Que a paz do Cristo envolva a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal, o Onda Espírita. Se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, seja também muito bem-vindo. Espero que goste do nosso conteúdo. Eu sou o Leandro e hoje nós vamos dar continuidade no estudo do livro Cartas de uma Morta, abordando 4 capítulos: o 41, o 42, o 43 e o 44. E antes de entrarmos nesses capítulos de hoje, vamos relembrar um pouco como a Maria chegou nesse momento. Nós vimos anteriormente que ela reencontrou algumas amizades antigas e que ela já estava mais adaptada a essa vida espiritual. E que apesar disso, de compreender essa nova situação, de estar mais adaptada a todo esse momento, ela ainda queria rever a família que continuava encarnada. E com a ajuda de um instrutor, de um mentor, que mostrou para ela como localizar a Terra, já que eles estavam num outro local, e como fazer essa ligação com esses entes queridos, mentalizando situações da sua vida, assim ela fez, pensando em caminhos que ela fazia, em situações vividas, e ela fala que numa fração infinitésima de tempo, ela estava ao lado dos familiares. E esse encontro foi muito emocionante para ela, rever filhos e pessoas que ela amava tanto, e também preocupante por ver ainda as dores e as dificuldades que eles ainda passavam. E junto com eles, no momento que eles oravam, ela disse que misturou as orações deles com a dela, pedindo forças para que eles perseverem e continuem na sua jornada. E assim nós vamos entrar nos capítulos de hoje, começando pelo capítulo 41, Os Desencarnados na Guerra. Aqui a Maria fala um pouco para nós das dificuldades que os desencarnados, principalmente os de planos mais altos, eles têm de se fazerem compreender nas suas comunicações, pela falta de elementos comparativos. Por nós não termos elementos suficientes de comparação, eles não conseguem transmitir detalhes da vida espiritual e dos ambientes que eles vivem. E por isso, eles usam somente elementos que nós conhecemos, imagens que nós já conhecemos. E isso acaba limitando um pouco a nossa capacidade de receber e de compreender essas informações do mundo espiritual. Mas com o tempo, com a gente aprendendo e desenvolvendo melhor as nossas percepções, afinando a nossa intuição, a nossa ligação com o plano espiritual, desenvolvendo também moralmente, socialmente, nós vamos ter cada vez mais capacidade de receber essas informações. No segundo capítulo que a gente vai abordar hoje, que é o 42, que chama Construções e Ambientes de Transição, que lembram os da Terra, nós vemos que nos locais mais próximos da Terra, a vida espiritual não difere muito da vida material. Apesar das construções serem um tipo de matéria, um estado diferente da matéria, uma matéria mais quintessenciada, mais sutil, as disposições das construções ainda são muito parecidas com as que temos aqui na Terra, mais ou menos parecidas, ela diz. E esse mais ou menos é por quê? Porque existem nesses ambientes alguns elementos que despertam a curiosidade, alguns elementos de transição. Porque se for tudo exatamente igual, as pessoas, os espíritos, vão achar que não mudaram de lugar, que continuam encarnados. Então algumas coisas são diferentes, são elementos de transição, para que possa despertar a curiosidade, despertar a consciência para buscar outros ensinos, outras experiências, querer alcançar lugares melhores, continuar evoluindo. Então, e também não é necessário causar um choque, Não é tudo igual, mas também não vai ser tudo radicalmente diferente.
porque chegar e encontrar coisas que a gente nem conhece, nunca nem ouviu, realmente vai ser um choque muito grande. E a Maria fala também dos locais que ela estava ali temporariamente, tinham muitos departamentos sendo preparados às pressas, com decorações, ornamentos, objetos, tudo lembrando, né, ela lembrou de grandes hospitais cuidadosamente organizados. E nós vemos isso sempre, em vários livros, em várias outras situações que envolvem o plano espiritual, que a organização e o cuidado deles são impressionantes, com tudo, nos mínimos detalhes. Eles se preocupam em fazer o melhor, sempre, com amor, com cuidado, para que tudo corra da melhor maneira. E agora nós chegamos ao terceiro capítulo do livro, que nós vamos tratar hoje, que é o 43, a chegada no além dos desencarnados na guerra. E depois de ver esses ambientes sendo preparados às pressas, assim, com todo, apesar da pressa, mas com todo cuidado e organização, ela disse que ficou surpresa, porque ela descobriu que esses preparativos, que ela comparou inclusive a grandes hospitais, eram para receber os recém-desencarnados da última guerra. E essa última guerra que ela faz referência é a Primeira Guerra Mundial, que logo no primeiro capítulo, que tem o nome de Explicações Necessárias, o Chico nos conta que a mãe desencarnou em 1915. E a Primeira Guerra ocorreu de 1914 a 1918. E só mais uma observação sobre as datas, né? Realmente é a Primeira Guerra, não a Segunda, porque o livro foi publicado em 1935 e a Segunda Guerra ocorreu de 1939 até 1945. E voltando então para o nosso livro, ela diz que ficou surpresa também, mais uma vez, ao presenciar os primeiros espíritos desencarnados na guerra chegando para ocupar esses leitos que foram preparados. E ela vai dizendo que eram muitos, muitos leitos em vastas enfermarias. Mas ela viu apenas uma pequena parte, já que na Primeira Guerra desencarnaram quase 20 milhões de pessoas. Isso mesmo, 20 milhões de pessoas em 4 anos de duração dessa guerra. Então a gente imagina quantas dessas vastas enfermarias foram criadas nas diversas colônias do mundo espiritual para atender todos esses irmãos desencarnados nesse período. Foram muitas, sem dúvida, porque o cuidado que eles têm é imenso com todos. Então, sem dúvida, muitas dessas vastas enfermarias que ela viu foram criadas nesse período. E nesse meio, ela vendo os preparativos, ela vendo os primeiros recém-desencarnados chegando, ela se perguntava a necessidade daquele cenário tão comum, tão terreno. Contudo, até os instrumentos para a cirurgia colocados no local, já que no plano espiritual isso não é necessário. Mas como a gente viu anteriormente, no capítulo 42, a espiritualidade ela não quer chocar um recém-desencarnado. Eles não precisam. Já pensou? A pessoa acaba de morrer de uma forma violenta, no meio de uma guerra, ela chegar e dar de cara com uma coisa totalmente diferente e desconhecida. Ele morre novamente, não é? É um susto, é um choque muito grande e ele não está nem preparado para esse momento. Então, eles fazem tudo para acolher esses companheiros da melhor forma possível. E ela diz que eles continuavam chegando, levas e levas de macas carregados pelos trabalhadores espirituais. E se na Terra os hospitais são preparados nesses períodos, né, os famosos hospitais de campanha, fora os hospitais já construídos, que são tomados, sem dúvida, né, por pessoas feridas e outros que já desencarnaram, na espiritualidade não é diferente. Eles são ainda mais preparados para receber todos esses irmãos, todas essas pessoas e poder acolhê-los
da melhor forma. E no final desse capítulo nós temos uma observação muito interessante, que nós vimos até recentemente no livro Obreiros da Vida Eterna que nós estudamos, o merecimento. Pois ela fala que nem todos que desencarnam vão para locais como esses. Só os espíritos que têm o merecimento de serem socorridos nesse local. E a gente já viu, né, como eu disse no Obreiros, que de acordo com o merecimento, as pessoas os espíritos são socorridos de uma forma. Só uma recapitulação, né, no Obreiros são 5. O André Luiz vai junto com uma equipe atender 5 irmãos que vão desencarnar, pois eles fizeram durante a sua vida por merecer essa assistência nesse momento. E é importante a gente lembrar aqui, mais uma vez, que apesar de alguns fazerem jus a determinadas assistências, ninguém, absolutamente ninguém, fica desamparado. Só que cada um vai receber, vai ser assistido de acordo com o seu merecimento. Mas desamparado, ninguém fica. E o nosso último capítulo de hoje é um complemento do anterior. E é o capítulo 44, a carinhosa recepção. Pois nós vimos que nessa guerra causou a desencarnação de muitas pessoas. E muitas dessas pessoas eram jovens. E a Maria fica admirada com a delicadeza e com a bondade que eles são recebidos no plano espiritual, parecendo até que são feridos entrando em hospitais terrestres. Tamanho cuidado para não chocá-los mais uma vez, como a gente falou, com um ambiente totalmente diferente. E nós também já vimos em outros livros que os espíritos que trabalham nesse tipo de assistência, né, no socorro, eles fazem isso com muito amor e dedicação, cuidando verdadeiramente daqueles que precisam. Então, obrigado por nos acompanharem em mais um vídeo. Espero que tenham gostado das reflexões de hoje. E se estão gostando, curtam os nossos vídeos, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal para acompanhar todo o nosso conteúdo e não perder os próximos capítulos, para saber como esses irmãos serão tratados depois de serem tão carinhosamente recebidos. E a gente lembra que toda terça e sexta tem um vídeo novo desse estudo e aos sábados a nossa live às 14 horas. No próximo sábado, inclusive, nós vamos começar um livro novo, que é o Transição Planetária. Marquem, né, na agenda, ativem o sininho do YouTube, que vai ser imperdível. Que Jesus abençoe a todos, um grande abraço e até a próxima.